Olá, meu nome é Luiz Antônio Josaquian, eu estou na Superintendência Técnica da ABCZ e nós vamos falar sobre como consultar e interpretar as avaliações genéticas do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. O Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, ele apresenta um sistema integrado de avaliação genética que tem uma seção dele que é de acesso público, que nós vamos explorar um pouquinho aqui, e tem uma seção que é de acesso exclusivo aos participantes do programa, que trazem as avaliações específicas do rebanho daquele proprietário. Então, dentro do sistema integrado de avaliação genética, disponível no site da ABCZ, nós temos um painel que disponibiliza informações. Entre elas, nós sugerimos que as pessoas que forem utilizar o sistema iniciem pela apresentação do sistema. Nessa apresentação, o interessado, o criador, o usuário de genética, vai encontrar todos os conceitos importantes para que ele possa realmente entender o que é o programa de melhoramento, como usar a informação, como interpretar essa informação. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para alguns pontos especificamente. O primeiro deles, que é muito relevante, é o conceito da DEP, que é a unidade de informação que o criador vai ter acesso aqui para cada um dos animais que ele consultar. A DEP é um conceito da genética, que significa diferença esperada na progênie, e ela é obtida a partir de informações do próprio indivíduo e também de seus parentes. Quando existem, toda informação disponível é utilizada usando uma metodologia universalmente aceita para estimar esse valor de DEP. Mas o que vem a ser exatamente a DEP? A DEP, como nós já mencionamos, é uma sigla que significa diferença esperada na progênie, e ela indica para um determinado animal, para uma determinada característica desse animal, qual é o valor genético desse indivíduo. É como a gente espera que ele vá se comportar como reprodutor ou como matriz, Então a gente tem DEPs para uma série de características, que nós vamos ver logo a seguir, e é preciso entender que as DEPs, elas são, primeiramente, estimativas, elas não são valores absolutos, e elas sempre devem ser usadas de forma relativa. Então, a DEP de um determinado indivíduo A em relação ao indivíduo B, na verdade, o que importa é a diferença entre os valores das DEPs desses dois indivíduos. Então, se, por exemplo, a gente tem um animal que tem uma DEP de 35 quilos para peso ao sobre-ano, de um animal A, e o animal B tem uma DEP de 20 quilos para a mesma característica, na prática isso está dizendo para a gente que se a gente usar esses dois animais numa população ao acaso, em média, nós esperamos que os filhos do touro A pesem 15 quilos a mais do que os filhos do touro B, porque as DEPs são respectivamente 35 e 20, então a diferença é de 15 quilos. E é isso que importa na prática do uso dessas informações. Como a gente mencionou, as DEPs são estimativas, e como toda estimativa, ela tem um valor de precisão, ela é uma probabilidade. E para a gente conhecer o grau de confiança que a gente tem nessa DEP, nessa estimativa de valor genético, existe um indicador que é chamado de acurácia. E a acurácia é uma informação que vem da estatística e que nos dá exatamente o grau de confiança que eu posso ter numa determinada DEP de um determinado animal. O valor da acurácia varia de 0 a 99. Quanto maior esse valor, maior a confiança que eu posso depositar naquela estimativa. Alguns fatores concorrem para aumentar a acurácia da avaliação de um determinado animal. Quanto mais informações eu tiver, se eu tiver para um determinado animal informações de seus ascendentes, informação do próprio indivíduo, e especialmente indivíduos que já têm filhos, a estimativa do valor genético dele aumenta a acurácia. Agora, claro que na vida real a gente não pode
usar só animais com alta acurácia, porque o criador ele precisa tomar decisões seletivas em animais com idades jovens, né? E obviamente que esses animais vão ter uma acurácia baixa nas suas avaliações. Mas ele precisa fazer isso porque é o processo natural. Na desmama ele precisa selecionar, descartar os machos, reter as melhores fêmeas, usar touros jovens na reprodução, que geralmente vão ter acurácia baixa, né? Então como é que a gente resolve esse problema? Regra geral, a gente usa a regrinha básica, que é: escolha os animais pelo valor da DEP e regule a intensidade de uso ou de descarte dos animais em função da acurácia. Ou seja, animais jovens de acurácia baixa, use, mas use pouco, use com moderação. Então isso permite que você reduza o intervalo de geração aos animais jovens, mas ao mesmo tempo não arrisca, né, todo o processo em animais que ainda são, digamos assim, uma promessa, né, é uma forma, digamos, de administrar a informação. Uma outra informação importante que tem no PMGZ especificamente é a classificação dos animais dentro da população. Nós usamos o conceito de DECA ou decil. O que é esse conceito? Nós agrupamos os animais em função do valor das suas DEPs ou do índice geral que a gente vai falar daqui a pouco, em classes de 10%. Então a DECA 1 significa os 10% melhores animais da população, a DECA 2 de 10% até 20% e assim sucessivamente até a DECA 10, que seriam os piores, os 10% piores animais da população. Então é um conceito diferente, ele fornece para o criador um universo maior de animais com boas avaliações, que permite que ele agregue ao processo seletivo, além da avaliação genética, da avaliação dos valores genéticos, outros critérios que nós consideramos importantes, como questão de avaliar o animal do ponto de vista de aprumos, de conformação, de pigmentação da pele, coisas que não estão contidas na avaliação genética, mas que são tão importantes quanto as avaliações genéticas. No PMGZ nós temos um conjunto de características que nós podemos agrupá-las em características de crescimento, as características maternais e as características reprodutivas. As características de crescimento são as medidas de peso a desmama, peso a um ano e peso ao sobreano. São todas características ligadas ao peso do animal, ao desenvolvimento de tecido muscular, que é um conjunto de características muito importante para a seleção de gado de corte. O segundo conjunto é o conjunto de características maternais. Aí nós temos duas características que são muito importantes, que é o efeito materno e o total materno. O peso do efeito materno, ele mede a capacidade de um reprodutor em produzir filhas que vão ter boa habilidade materna para criar os seus bezerros. Ou seja, é o efeito, quando você olha para touro, de qual seria a qualidade dos netos que ele produziria através das suas filhas. E o total materno é uma característica complementar porque ela reúne tanto a habilidade materna da mãe quanto os genes de crescimento que são transmitidos para o neto através do seu avô, né, o pai dessa matriz. Então esse conjunto é um conjunto que em gado de corte é importante, especialmente para quem trabalha com fase de cria. E o conjunto de características reprodutivas são as características reprodutivas, a gente considera elas fundamentais, elas são inegociáveis em qualquer etapa, né, da seleção, até porque raças que têm problemas reprodutivos acabam ficando condenadas à extinção, a gente não sabe o tempo que vai levar, mas se acaba prejudicando a expansão da população. E nesse conjunto nós temos a idade ao primeiro parto, né, que nós trabalhamos, uma característica muito específica que é chamada stayability, é uma característica que mede a capacidade de uma matriz em ter 3 crias até os 72 meses de idade. Então ela reúne um pouco de precocidade sexual, um pouco da habilidade da fêmea em conceber, gestar, parir e desmamar sua cria de forma eficiente.
E além da de primeiro parto esteabite, nós também temos o perímetro escrotal, que é medido tanto a um ano quanto ao sobreano, e o perímetro escrotal tem uma correlação com a precocidade sexual das filhas de um determinado touro, além de um efeito menor, mas também quanto à qualidade de produção de sêmen. Além desse conjunto de características de crescimento maternais e reprodutivas, nós também temos algumas características ligadas à parte morfológica, que é a parte de estrutura dos animais, a precocidade, a musculosidade, além das características de carcaça, medidas em área de ordilombo e espessura de gordura. Todas elas também, a partir delas, são produzidas DEPs que são disponibilizadas no sistema. Bom, então como nós vimos, dentro do PMGZ, nós temos esse sistema, o Sistema Integrado de Avaliação Genética. Aqui eu estou navegando especificamente na parte que é de consulta pública, ou seja, todo criador, todo usuário, toda pessoa, na verdade, né, tem acesso a essas informações, porque elas se referem basicamente a touros, né, que são de uso público, geralmente touros que estão em centrais, então é acesso ao público. Aqui nesse sistema, nós temos aqui em cima uma barra de navegação que tem uma série de funcionalidades. Nós vamos agora, nesse momento, nos deter nas avaliações genéticas, que é o objetivo desse nosso vídeo. Então, quando a gente clica aqui em avaliações genéticas, abre uma janela aqui de interação com o usuário. Eu estou consultando aqui animais da raça Nelore. Estou dentro de sumários, aqui eu vou selecionar touros. Touros eu tenho uma série de opções, aqui no caso, como a gente está trabalhando com o público, a única disponibilidade que existe aqui é de touros de central. Para o criador, ele tem uma série de outras funções, como os próprios touros produzidos na propriedade dele, os touros que ele já usou, obviamente que também touros de central, mas aqui nós vamos gerar uma lista dos touros que atualmente têm estoque de sêmen nas diversas centrais, né? Estejam eles em coleta atualmente ou tenham sido coletadas há já algum tempo. Então, tudo que existe de coleta de sêmen, de banco de sêmen, esses touros são disponibilizados aqui no sistema. Antes da gente observar a ficha de um animal e analisar aquelas características que nós mencionamos, gostaria de mostrar aqui que existem outras opções aqui para o criador. Então, por exemplo, ele pode, aqui o sistema traz touros de até 25 anos. Né? Obviamente que um criador que está buscando usar uma safra mais jovem, touros tão antigos não interessa. Então a gente pode filtrar. Eu quero animais que tenham no máximo 5 anos de idade, ou 10 anos, ou 15, e assim sucessivamente. Eu vou selecionar aqui até 10 anos, né, só para filtrar. Né? Além disso, como a gente mencionou aquela questão da classificação em DECA, né? Aqui o sistema traz todos os animais classificados pelo índice final, de DECA 1 até DECA 10. Então, digamos que o criador queira refinar esse processo. Eu não quero touros que estejam classificados mais do que DECA 2, ou seja, até os 20% melhores animais. Então, é possível, né, que você faça um filtro inicial mediante os critérios, né, que o criador queira aplicar no seu processo de seleção. Então, aqui nós temos a lista daqueles touros, conforme a gente selecionou, no máximo 10 anos de idade, e que sejam classificados pelo índice ABCZ, no máximo até DECA 2. A lista de touros ela vem apresentada na ordem do índice ABCZ. O índice de seleção é um recurso que é utilizado quando você precisa trabalhar com várias características simultaneamente. Então, como a gente falou, nós temos uma série de características para crescimento, para maternais, para reprodutivas, morfológicas. Quando você precisa trabalhar com todas elas simultaneamente, você precisa agrupá-las e criar um índice único, né? O índice ele é ponderado de forma bioeconômica. O que é isso? É você dar um peso para cada característica, olhando tanto a importância dela no sistema de produção, quanto ao comportamento biológico dessa característica. Então, se uma característica é importante economicamente e tem herdabilidade alta,
você dá mais peso para essa característica. Tá? Então, no índice ABCZ, essas características são ponderadas, né? O índice soma 100, e a partir dessa ponderação e em função da relação entre as características, cada animal tem um índice final. E é em função desse índice que os animais são apresentados em ordem decrescente, do maior índice para o menor índice dentro da lista. Aqui no caso nós estamos trabalhando com os touros de central, no máximo 10 anos de idade e até no máximo DECA 2, classificados em função desse índice. Nós falamos que os animais são apresentados aqui, classificados como padrão, né, de forma padrão aqui pelo índice ABCZ, mas o criador pode reclassificar essa lista em função de uma característica que ele tenha mais interesse. Então, ele clicando aqui nesse botãozinho, ele vai abrir aqui todas aquelas características que nós citamos, peso a desmama, peso ao ano, né, esteability, idade do primeiro parto, e ele pode buscar animais, touros aqui no caso, que sejam superiores em uma dada característica. Então vamos dizer, por hipótese, que um criador esteja buscando touros que melhorem, que produzam filhas com melhor habilidade materna, porque ele está percebendo que no rebanho dele ele tem essa deficiência. Então ele vem aqui na característica peso materno, efeito materno, clica aqui, o sistema vai ranquear novamente aquela lista de touro, do melhor touro para essa característica numa lista decrescente. Isso facilita a consulta para o criador, para ele poder alinhar a informação ao objetivo de seleção dele. Então, aberto aqui, né, continuando aqui usando esse critério, o criador pode analisar cada um desses touros aqui. Aí é um processo muito pessoal, personalizado, que o criador tem que desenvolver através de um diagnóstico que ele vai fazer do sistema de produção dele. Então vamos abrir aqui a ficha para aquele primeiro animal que aparece, e aqui o sistema traz todas as informações genéticas desse reprodutor. Então vem o índice desse animal, né, aqui 30.01, ele é classificado um DECA 1, ele tem um F, o F é o índice, é o nível de endogamia que esse animal apresenta, né? É uma funcionalidade do sistema que permite monitorar o grau de consanguinidade ou de endogamia dentro do rebanho, e é importante, né, para o criador, para manter variabilidade genética, para evitar acasalamentos muito endogâmicos que podem levar à perda de vigor ou comprometer algumas características. Aí a gente tem aqui nesse painel aqui em cima o número de informações que foram usadas para obter esses valores genéticos. Então, no caso desse reprodutor, foram utilizados o desempenho, além do desempenho dele, de ascendentes, mas de filhos, 141 filhos para peso aos 120 dias, em 27 rebanhos, depois para peso a desmama, 126 filhos em 23 rebanhos e assim sucessivamente, só para o criador ter ideia da dimensão dessa informação. Lógico que o sistema já traz para ele essas informações traduzidas do ponto de vista de confiança, que é aquela acurácia que nós falamos anteriormente, que está aqui, né? Para cada característica acompanha uma acurácia. Então, como esse animal já tem muitos filhos avaliados, ele tem uma acurácia relativamente alta. Então, aqui, para peso a desmama efeito direto, ele tem uma DEP de 11 quilos aproximadamente, com uma acurácia de 70%. Né? Então, isso, como a gente falou, aumenta a confiança nessa informação que eu tenho. E aí, para todas aquelas características, são apresentadas as DEPs, então aqui para peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobre-ano, as DEPs, o grau de acurácia e a classificação em DECA para essa característica. Depois para as características maternas, para as características reprodutivas, as morfológicas e as de carcaça. Graficamente, né, para o criador ter uma ideia, o usuário ter uma ideia mais rápida, essas barrinhas aqui na lateral, quando elas estão azuis, elas mostram que os animais são positivos para aquela característica. Então, visualmente fica fácil do criador ter uma primeira avaliação, ou observar alguma característica que ele tenha muito interesse e que, embora o animal seja bem classificado,
ele naquele ponto, ele não é exatamente a melhor informação que ele tem. Aqui também permite ao usuário navegar na genealogia, aqui nesses ícones aqui embaixo, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir a genealogia desse touro, né? Com pai, mãe, os avós paternos, maternos, e eu posso navegar, né, dentro dessa genealogia para as respectivas fichas genéticas desses ascendentes desse animal, né? Então, por exemplo, o pai desse touro, se eu vier aqui e clicar, eu vou abrindo a genealogia desse animal, né? E se eu vier aqui, eu vou ter a avaliação genética do pai daquele indivíduo que nós estávamos consultando, né? Então, o sistema assim, é bem interativo. A grande questão do sistema não é necessariamente a dificuldade de navegação, porque ele é muito simples, é realmente saber interpretar essas informações, né? A nossa preocupação com o PMGZ é que o criador tenha consciência do que significam as informações que estão sendo disponibilizadas para ele, né? Então, a partir do momento que ele entende o que é uma DEP e de que forma ele pode obter vantagens econômicas na sua seleção, com que grau de confiança ele pode fazer isso, aí sim ele está, digamos assim, maduro para usar um sistema de produção. Geralmente, em melhoramento, a gente diz que primeiro o criador precisa saber onde ele está, ou seja, conhecer o sistema de produção dele, as condições de clima, de solo, de mercado, de mão de obra, né, para ele saber qual é o nível de organização e recursos potenciais que ele tem. Depois ele precisa enxergar para onde ele quer ir, ou seja, primeiro ele tem que saber onde está, depois para onde ele quer ir. A partir do momento que ele enxerga esses dois pontos com muita clareza, eu estou aqui no ponto A e quero chegar no ponto B, aí sim, essas informações, o programa de melhoramento se torna uma forma de sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Então, são critérios de seleção que ele vai utilizar para modificar o perfil genético do rebanho dele, no sentido de atingir os objetivos de produção dele.